Vamos iniciar orando a Deus, agradecendo a bênção de estarmos juntos aqui agora pela manhã. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo dia que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, porque durante a noite o Senhor renovou as nossas forças, nosso ânimo, para que pudéssemos, ó Deus, ter este dia na Tua presença, louvando o Teu nome, reunindo-se com os nossos irmãos, para celebrar o nome de Cristo. Te louvamos pela Tua palavra, pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor, para esse primeiro momento de estudo, também a Tua bênção para o momento do culto, que nossas vidas sejam edificadas, abençoadas, fortalecidas na fé, de maneira a entendermos a Tua vontade e trilharmos os caminhos que o Senhor estabelece para nós em Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos aqui, abençoe os que estão a caminho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos seguindo, com os nossos estudos relacionados à teologia do corpo, sobre um tema que diz respeito à nossa maneira de honrar a Deus por aquilo que nós somos. E eu gostaria que todo mundo ficasse em pé, por gentileza. E que você se olhasse. Você vai entender por quê. Se olhasse, não olhasse os outros. Dá uma olhadinha para você. Dá uma olhada para você. E aí eu vou começar com a pergunta que o autor do livro começa. Por que você está usando essas roupas hoje? Essa é a pergunta que o autor aqui estabelece para a nossa consideração. Por que você está usando essas roupas hoje? Você não tem que responder para mim. Você vai responder para você. Pode sentar. Ao final a gente vai entender o porquê da pergunta do autor, logo no início do capítulo de número 10, que o tema é o corpo vestido. O corpo vestido. Você vai lembrar que quando Deus criou o homem e também a mulher, Ele os fez nus. O texto bíblico lá, se você quiser acompanhar em Gênesis capítulo 2, existe um detalhe muito interessante que aparentemente é uma coisa assim que é do nada. É um tanto aleatório no texto, porque ele vem falando sobre a criação da mulher, ele coloca a mulher ao lado do homem, ele coloca essa mulher para ser auxiliadora do homem, ele fala que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e o texto termina dizendo no capítulo 2 que o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse é um ponto. A pergunta que a gente precisa fazer é por que Moisés termina o relato da criação da mulher antes do relato da queda, colocando essa sentença. Por que ele coloca isso aqui? Ele acabou de narrar a criação da mulher. Colocou a mulher como uma auxiliadora ao lado do marido. Ele vai entrar com o discurso da queda, do pecado no mundo. E ele faz a transição da criação da mulher com a queda, com essas palavras. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Se o texto terminasse aqui, a gente não teria as respostas. Mas o texto não termina. E aí, se você seguir e entrar pelo capítulo 3, você vai perceber que o verso 7 do capítulo 3, ele diz assim, isso depois já do casal ter cometido pecado, ter desobedecido a Deus e tudo mais. No versículo 7 o texto diz assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A própria consciência de pecado do primeiro casal fez com que eles se vestissem. Veja,
Deus, em momento algum, pede para que eles se vistam. Deus, aliás, nem conversou com eles ainda sobre o que havia acontecido. Deus ainda vai conversar, Deus ainda vai falar. E isso começa exatamente no verso 8. Quando na viração do dia, Deus está passeando pelo jardim, Deus sabe que o casal havia pecado, Deus então agora vai confrontar o casal, por que eles cometeram um pecado, a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, a responsabilidade da serpente. Mas ele ainda não conversou, mas é impressionante como o primeiro ato do homem e da mulher, após cometer o pecado, o primeiro ato foi se vestir. E isso é significativo. Foi se vestir. O primeiro ato que eles, de fato, realizam após pecar. E não foi Deus que disse, olha, vão lá e se vistam. Eles se vestem. Por que isso acontece? O que o pecado fez que trouxe essa consciência de vestir? Porque a gente diria assim, o pecado, ele deveria levar a se despir. Não seria isso? Não é o que o pecado faz? O pecado não leva a despir. Por que o pecado aqui faz eles se vestirem e não se despirem? Porque a consciência de pecado que Adão tem, a consciência de pecado que Eva tem, é uma consciência de pecado em que a ausência da vestimenta, que aí eles vão se dar conta de vestimenta a partir desse momento, mas a ausência de vestimenta não condizia com o fato deles terem já desobedecido a Deus e agora terem que prestar contas a Deus. Porque, o que vocês acham? Adão e Eva esperavam que Deus iria tomar da parte deles iria confrontá-los por conta da desobediência? Eu acho que a gente pode concordar que eles concordavam, né? Entre si, de que Deus iria lá, vamos sentar aqui, o que houve? Eu disse para vocês não fazerem e vocês fizeram. Eles tinham a consciência de que Deus iria tomar parte nesse negócio, no sentido de saber, claro que aqui é só um jogo de palavras, porque Deus sabia, mas de saber da parte deles o porquê que eles tinham cometido. E aí eles se vestem, eles não se despem. Isso é importante. A consciência de pecado de Adão e Eva fez com que eles se vestissem e não se despissem. E esse é um ponto importante porque quando a gente vive numa sociedade em que as pessoas com muita facilidade se despem, esse estado é pior do que o estado encontrado aqui no Gênesis. Você não concorda comigo? Porque veja, se ao pecar eles se cobriram, e nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade com o pecado, e as pessoas preferem se despir, qual é, teoricamente, a pior condição? Daqueles que se cobrem ou daqueles que se descobrem? É certo que é daqueles que descobrem. A nossa sociedade é uma sociedade que veste ou despe? Despe. E já perdeu a vergonha. Porque não apenas despe, mas mostra para todo mundo. Está aí as redes sociais que não deixam a gente mentir. As pessoas se despem e se mostram. Se despem e se mostram. É um estado pior do que o estado de Adão e Eva após o pecado. A situação, portanto, é pior. E essa questão de vestimenta, ela é importante porque existe o tipo de vestimenta adequada e o tipo de vestimenta inadequada. Esse adequado pode ser adequado em qualquer circunstância, como inadequado em qualquer circunstância. Mas há também vestimentas adequadas para determinados ambientes e inadequadas para determinados ambientes, né? Por exemplo, se você vai de férias para uma praia, você se veste adequadamente com os limites impostos pela palavra de Deus, que é a decência. Não é o que Paulo diz sobre a necessidade de se vestir decentemente? Só que o problema é o seguinte: onde é que está a decência? Quem julga a decência? Deus ou nós?
Qual é o critério que eu preciso usar e você precisa usar para julgar a decência? O meu critério, se eu sou um homem e consequentemente eu gosto de mulher, quanto menos roupa para mim melhor. Não é verdade? Mas esse não é o padrão. O padrão é o que Deus diz em sua palavra. Como Deus vê esse ato. Então, o meu juízo como um crente precisa ser em cima do juízo que Deus, na sua santa sabedoria, estabelece. E só há uma condição, de fato, dentro de normalidade, que um homem e uma mulher devem estar despidos. Qual é a única condição? Na relação marido e mulher. Ponto. Não existe outra. Do ponto de vista bíblico, só o casal casado, de modo a honrar a Deus através do sexo, podem se despir um na frente do outro. Qualquer outra nudez que não seja essa é uma afronta à santidade de Deus. É algo que Deus não tolera, porque o nosso corpo não é nosso, ele pertence a Deus. E quem administra aqui na terra é o nosso cônjuge. Não é isso que a Bíblia diz? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Dê um pulinho lá. Vamos ver? Paulo vai falar sobre vários aspectos ligados à vida conjugal, casamento, viuvez, solteirice, virgindade. Ele vai falar uma série de questões aqui. Aí no verso 4 do capítulo 7, ele diz assim. Verso 4, capítulo 7, 1 Coríntios. Ele diz assim: a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Quem tem autoridade sobre o corpo da esposa, de acordo com a Bíblia? O marido. E o texto segue. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, quem tem autoridade sobre o corpo do marido? A mulher. Quem tem autoridade sobre o corpo da mulher? O marido. Então veja que essa relação, e aí Paulo vai desenvolver algumas outras questões aqui, essa é uma relação saudável na esfera do casamento. Na esfera do casamento. Que é quando marido e mulher, dentro da naturalidade sexual que Deus criou para a sua glória. O sexo em si, portanto, não é pecado fora do casamento e é pecado no processo de corrupção da atividade sexual, mesmo que seja no casamento. É pecado. O sexo em si não é pecado, mas ele pode se tornar um pecado se feito fora da esfera que Deus estabeleceu. Mas o ponto aqui é o corpo. O corpo do homem pertence à sua esposa e o corpo da mulher pertence ao seu marido. Marido, mulher, relação conjugal. E aí, gente, pense comigo se não existe uma lógica nisso. E aí eu vou usar Deise e eu. Ok? Se Deise, como minha esposa, cujo corpo, sobre o qual o corpo eu tenho autoridade, porque a Bíblia diz que eu tenho autoridade. Como da mesma forma ela tem autoridade sobre o meu corpo. Se veste de uma maneira que não é conveniente com a fé, qual é o meu papel de marido? Qual é o meu papel de marido? Dizer, filha, vem cá. Troca essa roupa. Mas o inverso pode ser verdadeiro. A gente hoje vive uma época que o homem gosta de usar calça apertada, né? Muito apertadinha. Ela pode dizer para mim assim, não está legal. Troca essa calça. Ela pode fazer isso. Ela tem autoridade sobre o meu corpo e eu tenho autoridade sobre o corpo dela. E não tem esse negócio de que é bonito, o que é bonito tem que mostrar. O que mostra para mim. Tem que mostrar para todo mundo. Isso aqui não é feira, que você põe o produto lá pendurado e para todo mundo ver. Compra quem quer. Não. O corpo dela tem eu autoridade sobre ele. Meu corpo tem ela autoridade sobre o meu. De maneira que até a vestimenta
É uma questão que diz respeito à gestão da vida familiar. E nos filhos não é diferente. Não é verdade? Então, nos filhos, no caso, os pais têm autoridade para dizer: pode voltar para o quarto, troca de roupa agora. Troca agora. Troca agora. Porque é uma questão de autoridade. A autoridade. A vestimenta, ela diz a nosso respeito. De acordo com a Escritura, e Paulo vai dizer isso um pouco mais à frente, a vestimenta revela um pouco de quem nós somos. Aliás, às vezes revela até demais. Mas revela. Revela quem nós somos. A vestimenta, e aí nós vamos ter vários textos aqui, a gente pode considerar alguns deles, né? Sobre a questão da decência que é necessária, por exemplo, no princípio da decência relacionada à vestimenta, que se exige na própria palavra de Deus. Por exemplo, o autor, ele vem trabalhando alguns conceitos aqui, e ele vai falar, por exemplo, que não há problema algum de você usar uma vestimenta que te traga conforto. Às vezes a gente precisa de uma roupa confortável. Não tem problema nenhum nisso. Problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum de você, de repente, gostar de um determinado estilo, né? Tem gente que vai gostar demais de calça jeans. Tem gente que diz: calça jeans eu não uso. Tudo bem, não estamos discutindo estilo, não estamos discutindo o quão confortável é a roupa que eu uso ou que você usa. Às vezes, a função que a gente desempenha vai estabelecer ali um padrão de roupa, né? Então, padrão de roupa. Então, por exemplo, hoje aqui, vou contar, Jonatas. O Jonatas falou assim: vou hoje com a camisa de clube para a igreja. Eu falei: você toca? Ele falou: não. Eu falei: então tá bom. Porque se fosse para o púlpito não ia tocar. Não vai. Tem 25 anos, mas não vai. Não vai. Entende? Porque assim, não tem problema nenhum de usar, e está aqui usando. Mas ali não. É a mesma coisa os irmãos na igreja usam bermuda. Nenhum problema dos homens usarem bermuda. Seja decente. Viu, Diego? Não tem problema nenhum não. Pode ficar tranquilo. Seja decente. Mas você imagina eu chegando aqui na igreja tendo que pregar de bermuda. É adequado? Não. Não. Não é adequado. Não convém a condição. Não convém. Embora você não vá me ver de bermuda na igreja, porque eu não sou jovenzinho mais, né? Então assim, não vai me ver. A não ser para trabalhar. Se tiver que fazer uma obra aqui, eu venho de bermuda. Mas assim, é buscar adequação aos ambientes que a gente está. A gente vai buscar adequação aos ambientes que a gente está. Não tem problema, basicamente, nessa questão. Só que, veja, a preocupação com a roupa não é uma preocupação nova. A preocupação com a roupa é uma preocupação antiga. É uma questão antiga. E Paulo teve que lidar com essas questões. Você vai lembrar que Paulo tem que escrever ali a sua carta a Timóteo, primeira epístola, capítulo 2, pega lá, capítulo 2 de Timóteo, a primeira epístola, ele vai dar um recado para as mulheres. Mas, aí deixa eu justificar, ele vai dar um recado para as mulheres por conta da circunstância que a igreja estava vivendo. Mas o princípio também é aplicável para nós homens. Veja aí 1 Timóteo capítulo 2, do verso... Ele vem fazendo uma série de recomendações. No verso 8 ele fala aos homens, no verso 9 ele fala sobre essa questão da vestimenta da mulher. Ele diz assim, olha, 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Aí você vai ter as situações em que algumas irmãs que têm uma veia pequena, mas ela tem uma veia feminista dentro de si, vai dizendo, olha esse texto aqui, olha o que Paulo está dizendo aqui. Você sabe do que eu estou falando, né? Isso aqui é coisa da cabeça de Paulo. Gente, primeiro, Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Se isso aqui não tem valor, rasga e joga fora isso e o resto. Joga fora tudo.
Porque ou foi Deus quem revelou, ou não foi. E ele não revelou partes. Então rasga e joga fora. Essa é uma primeira questão. Segunda questão, ele está tratando de um contexto específico do primeiro século. De uma realidade que é da cidade de Éfeso. Nós estamos falando de Efésios aqui. Timóteo é pastor em Éfeso. Você sabe o que tinha em Éfeso? Um culto a uma deusa chamada Afrodite. Sabe o que era Afrodite? A mesma Diana dos Efésios. É igual a Santa Católica, que numa região tem um nome, na outra região tem outro nome, mas é a mesma santa. É a mesma coisa aqui. Você tinha Afrodite ou Diana, eram dois nomes distintos para uma mesma deusa. Que deusa era essa? Era a deusa da fertilidade. Se você colocar aí no seu celular, não faça isso agora, faça depois, uma imagem, pedir uma imagem da deusa Afrodite, ela é uma deusa cheia de seios, porque ela é sensual. Cheia de seios. Você pode colocar, depois você vai ver. Porque o que estava em jogo era a sensualidade. Quem eram as pessoas que serviam a essa deusa? Quem eram os sacerdotes ou sacerdotisas? Eram as mulheres, não eram os homens. Quem fazia turno no templo de Afrodite eram mulheres. Como é que essas mulheres, que eram sacerdotisas do templo de Afrodite, agiam? Agiam da maneira como Paulo está condenando aqui. Elas não tinham decência, elas não tinham modéstia, elas faziam para aparecer mesmo, elas queriam ver, elas queriam mostrar para as pessoas que elas estavam no período do turno sacerdotal. E aí elas se enchiam de joias, se enchiam de pérolas, se enchiam de roupas, de cabelo trançado. E é interessante porque essa deusa aqui é a mesma de Corinto. E aí em Corinto tem uma outra vertente do pensamento, que era a questão do corte de cabelo, do véu. Mas aí são contextos diferentes. Ele diz, olha, quero que as mulheres se vistam modestamente. O que é se vestir com modéstia? O que é ter modéstia? Com decência, com discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas e com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Paulo está tratando aqui, não é que uma mulher, ouçam bem, irmãs, Paulo não está dizendo que você não possa comprar uma roupa bonita e usar, se vestir bem. Paulo não está dizendo que você possa usar um brinco, não possa usar um brinco, ou que você não possa usar um anel. Ele não está falando isso. Ele não está falando que você possa usar um calçado um pouco mais caro. Ele não está falando isso. Ele está falando que em todas as coisas você tem que ser decente. E qual é o padrão de decência? Não se despir, mas se vestir. Então a gente volta para o texto de Gênesis. E a gravidade dos nossos dias, porque nos nossos dias o pecado leva a despir. Em Gênesis, a vestir. Quando eles pecam, eles não mantêm a nudez. Quando eles pecam, eles se vestem. Tudo bem que foi uma roupa inadequada, mas eles se vestem. Mostrando que a condição da nossa sociedade hoje é pior do que a do Éden. Porque na nossa sociedade hoje, o ritmo é despir e não vestir. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Você vai ver uma propaganda de carro. Tem lá, e raramente é um homem, né? Geralmente é uma mulher. Tem lá uma mulher despida. Tem nada a ver o carro com a mulher. Propaganda de cigarro. Tem nada a ver, mas está lá uma mulher despida. Propaganda de canal de televisão. Tem uma mulher despida. Entende o ponto? A sociedade, ela age de uma maneira a, inclusive, trazer indignidade. A nossa percepção precisa ser uma percepção evangélica. Uma percepção evangélica. E isso diz respeito à maneira como nós nos vestimos. Isso diz respeito à maneira das mulheres se vestirem. Volto a dizer, o texto aqui fala das mulheres porque é uma circunstância específica da cidade de Éfeso. Mas o princípio aqui se aplica aos homens tanto quanto às mulheres. Os homens também precisam ser decentes na maneira de se vestir. Precisam também ser discretos. E você sabe o que é discrição, né? O indiscreto é aquele que chama a atenção de todo mundo pela maneira como está vestido. Seja pela quantidade de roupa,
para mais ou para menos. Ele chama atenção. Isso é indiscrição. Paulo não está falando, volto a dizer, que você não possa se vestir bem, adequadamente, usar eventualmente joias. Ele não está estabelecendo aqui uma doutrina de aniquilação dessas coisas. O que ele está dizendo é que nós temos que ter bom senso ao vestir. Homens e mulheres. Bom senso. Porque o evangelho, gente, a gente fala mais, o evangelho, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu obedeço Jesus. Mas a obediência a Jesus diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Todas. E diz respeito até mesmo à minha roupa, à maneira como eu me visto. Todas as áreas. E meus irmãos, a gente precisa admitir com tristeza, nós cristãos evangélicos de uma maneira geral, usando o parâmetro do evangelho e não da sociedade, como nós nos vestimos mal. Eu estou sendo geral, tá bom, gente? Não estou dizendo que seja o seu caso especificamente. Estou olhando para a igreja de Jesus. Como nós nos vestimos mal. Como nós criamos ambientes pela nossa vestimenta para levar o outro a pecar. Moças e mulheres aos rapazes e homens às moças e mulheres. E nós não podemos ser instrumentos de Satanás para levar o outro a cair, gente. A gente não pode ser instrumento do diabo para levar o outro a cair. A gente não pode. Não pode. A gente tem que ter bom senso. Aliás, a gente tem que ter o evangelho. Porque o evangelho vai fazer toda a diferença nessa questão de vestimenta. Nós não podemos, volto a dizer, rapazes, homens, moças e mulheres, nós não podemos ser instrumentos de Satanás para levar outros a caírem. Porque se somos instrumentos de Satanás para levar os outros a caírem, pela maneira como nós nos vestimos, irmãos, Deus não é glorificado nisso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então nós homens precisamos ser cautelosos na maneira como nós nos vestimos. As mulheres precisam ser cautelosas sobre a maneira como vocês se vestem, como elas se vestem. Cautela. Para a glória de Jesus Cristo. Para honrar a Jesus Cristo. Para glorificar a Jesus Cristo. Conforme a própria palavra de Deus exige que nós façamos. O evangelho, ele tem a ver com as minhas opções sobre todas as coisas na vida. No caso agora estamos falando de roupa. Mas em relação a todas as coisas na vida, o evangelho diz respeito a isso também. E o autor, no caso do livro, ele vem trabalhando, ele vem desenvolvendo exatamente essa ideia para advertir a igreja sobre a necessidade de eu ser e de você ser instrumentos para a glória de Cristo na maneira como nós nos vestimos. É o que Paulo deixa muito evidente nessas questões. E ele vai dizer o seguinte, não só as mulheres também, porque o fecho que ele faz no capítulo 2 de 1 Timóteo, embora ele aplique às mulheres, porque o contexto ali era das mulheres,
Mas o princípio que a gente tem no verso 10 do capítulo 2 de 1 Timóteo é aplicável a todos nós. Ele diz: mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Se uma mulher declara adorar a Deus, qual deve ser a ênfase dela? A ênfase dela deve ser a prática de boas obras, para louvar a Deus, para honrar a Deus. Irmãos, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que valoriza por demais a ausência de pano, né? A pouca roupa. Infelizmente. E assim como a moda, veja, assim como a moda pode ser uma bênção, e ela pode ser uma maldição. Da mesma maneira que qualquer área da vida, para qualquer profissão. Isso diz respeito às coisas da igreja também. A nossa pecaminosidade pode corromper aquilo que Deus fez perfeito. A nossa pecaminosidade pode corromper aquilo que Deus criou. Então nós precisamos ser comedidos, nós precisamos ser moderados para honrarmos a Deus pela maneira como nós nos cobrimos, nos vestimos. Volto a dizer, há um único espaço natural para a nudez. Um único espaço natural para a nudez. É entre o casal. Fora isso, dentro de um espaço natural, veja, natural, é só entre o casal. Eu digo um espaço natural porque, por exemplo, os médicos muitas vezes vão ter que ser expostos à nudez de uma pessoa, porque vai precisar passar por um processo cirúrgico, enfim, alguma coisa, algum exame, alguma coisa. Eu não estou falando desses elementos extraordinários. Eu estou falando dos elementos ordinários. Nos elementos ordinários, um único espaço para a nudez é entre um homem e uma mulher casados. E casados entre si. Não é ele casado com outra e ela casada com outro. Casados entre si. É o único espaço. Fora disso, Deus condena. Deus condena. Deus não tolera. E não teste. Não teste. Nós precisamos, de uma maneira geral, aprender a glorificar a Deus com as nossas opções de vestimenta. Precisamos ser cuidadosos, cautelosos. A gente de vez em quando cita aqui aquele versículo que todo mundo aqui acha que é capaz de recitar de cor, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Será que nisso está vestir? Será que está? Ou nessa hora Paulo falou assim, não, isso negócio de vestir agora, isso aqui não cabe aqui, ou façais qualquer outra coisa. Não, é só comer e beber. Não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive se vestir, fazei tudo para glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Honrando a Deus. Glorificando a Deus. Então assim, mulheres e homens, fazer uma revisão no guarda-roupa de vez em quando, eu acho que vale a pena. Para verificar se o que está ali glorifica ou não glorifica a Deus. Se não glorificar, eu não digo nem para você doar. Porque senão, se não é bom para você, por que vai ser bom para outra pessoa? Então é preciso fazer. E talvez eu esteja arrumando problema para mim mesmo. Não vou arrumar problema, porque graças a Deus a minha esposa não me dá esse trabalho. E não é porque ela está aqui, mas eu nunca tive que me preocupar com isso, graças a Deus. Mas vai dar trabalho para alguns maridos, talvez, né? Porque vão ter que tirar roupas e vai ter que repor. Quem vai ter que pagar é você. Ok? Então assim, é uma maneira da gente glorificar a Deus, gente. Isso é uma questão muito importante. O nosso corpo é para a glória de Cristo. Então a gente precisa ser, de fato, criterioso para a glória de Cristo. Eu não posso ser um instrumento nas mãos do diabo para levar outras pessoas a pecarem. Como você também não pode ser. Então pense bem.
Seja cauteloso, cautelosa nas suas opções. E claro, você vai se adequar. Não estou dizendo que você não vai poder ir à praia, não estou dizendo que você não vai poder ir à cachoeira, não estou dizendo que você não vai poder usar uma bermuda. Não, mas seja decente até mesmo nesses ambientes. Seja decente. Vista-se com decência. Vista-se com decência. Isso é importante e é uma maneira de glorificar a Cristo, de glorificar a Deus, de honrar o bondoso Salvador de nossas almas, que é Senhor sobre os nossos corpos também. É Senhor sobre os nossos corpos. A gente não precisa ser como o Juan já foi um dia, né? Tomar banho de calça jeans, porque se Jesus voltar ele não vai para o céu. Não é disso que eu estou falando, não é, Juan? Você sabe do que eu estou falando, né? Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Mas se vestir com decência. E cuidado com o que o mundo coloca na sua cabeça sobre essas coisas. Cuidado com isso. E cheque se as suas ideias elas não são mais mundanas do que evangélicas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não pode ser mundano. A gente não pode ser, não. A gente não é, na verdade. Porque não ser mundano não é uma opção. É um estado daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Se você foi salvo, você não é mundano. Ponto. Por conta da eficácia da obra do Evangelho. A salvação em Cristo. Então, assim, que Deus nos ajude. Ele nos abençoe para que a gente consiga lidar com essa questão de modo a honrar com os nossos corpos as vestes ou as vestimentas que nós utilizamos. E aqui nós temos alguns pais, né? Aqui, ó, Isabel e Diogo estão aqui. Já tem outros pais aqui, mas aí eu não posso aplicar tanto, porque bambu seco, né, não enverga. Já era, passou o tempo. Mas, por exemplo, você tem o Juan com Karina, você tem o Hélio com Nayara, você tem Tiago com Aline, né? Crianças pequenas, ainda dá tempo de envergar. Ok? Ainda dá tempo de envergar. Você sabe o que eu quero dizer? Colocar no trilho, dizer, olha, não, acabou. Não é assim que se veste. Eu estou aplicando a questão da vestimenta. Tá? Questão do vestimento. Mas isso se aplica a qualquer outra área. Bambu seco não enverga, ele quebra. Mas bambu verde a gente ainda pode colocar no lugar. Fazer aprumar do jeito que a gente quer que seja aprumado. Para colocar no trilho e aprender desde cedo a honrar a Deus. Com a maneira ou pela maneira como se veste. Isso é muito importante. E olha só, é você pai e mãe, é você, não é o seu filho nem sua filha, que determina as coisas. Não é você. Você pode até dar ao seu filho e à sua filha, dependendo da idade, opções. Mas quem dá as opções são vocês. Não são eles. Você pode ir lá, você quer ir com essa blusa ou com essa blusa? Não tem problema nenhum. Você quer ir com esse vestido ou com esse vestido? Não tem problema nenhum. Mas é você que tem que determinar as opções. E se tem no guarda-roupa de seus filhos opções que não honram a Deus, tira de lá. É o que você tem que fazer para glorificar a Jesus Cristo. Você tem esse papel. E esse papel é seu. Esse papel é seu. De colocar as coisas nos devidos lugares. Para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Seja menino ou menina, não importa. É seu dever e de mais ninguém. Deus deu a vocês, pais, autoridade sobre os seus filhos. Então, assim, orem por isso, peçam sabedoria a Deus por isso, ou para isso,
Peçam a Deus discernimento para isso. Isso é importante. Converse com os seus filhos. Instrua-os para que eles não se tornem amanhã um problema, inclusive para você, no que diz respeito a esse tópico também. Ok? Vamos orar já já, mas eu quero, ainda temos 7 minutos para o tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser acrescentar alguma coisa, ou discordar também, fica à vontade. Aqui é bastante plausível a discordância, não vejo problema nenhum nisso. Eu não tenho problema com contraditório. Podem ficar à vontade. Alguém gostaria de usar a palavra? Perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Principalmente porque eu sei que quando a gente fala de vestimenta, se há um grupo que fica um pouquinho afetado, são as mulheres, né? Mas meu dever não é ser seletivo no que eu vou ensinar, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E aí já não é comigo, é com Deus, porque a palavra é dele, não é minha, né? Perguntas, alguma dúvida? Sim, pois não. Ok. É um bom ponto. Ela levantou a seguinte questão, que um dos grandes desafios também diz respeito aos adolescentes e os jovens. Sobretudo assim, na medida que eles vão tendo contato fora de casa, né? Eles vão ficando como um peixinho assim meio fora da água e acabam sendo influenciados também por algumas ideias, alguns pensamentos. Como lida com isso? Como lida com isso? Bom, a gente teria aqui alguns ambientes distintos. Nós estamos falando de adolescentes e jovens que cresceram no contexto da igreja. Estamos falando de adolescentes e jovens que foram para a igreja nesse período, porque tudo isso vai ser determinante para a gente entender como proceder. Por exemplo, se um jovem, você imagina um adolescente, um jovem que cresceu numa família, vamos dizer assim, bastante afetada do ponto de vista emocional, do ponto de vista de educação e tudo mais, é muito provável que ele herde conceitos, inclusive estéticos, inadequados. E aí, num determinado momento, obviamente que a graça do Evangelho pode alcançar esse adolescente e esse jovem, e ele pode se tornar um crente em Jesus Cristo, e agora ele vai lidar com uma demanda nova. Então, nesse contexto, se os pais estão acompanhando os filhos nessa situação, eles podem ser instrumentos na mão de Deus para instruir esses adolescentes e jovens. No caso dos pais não estarem acompanhando esses jovens que se converteram, a igreja tem um papel importante de poder instruir esses jovens e mostrar para eles que caminhos devem ser feitos. Lá em casa a gente tem a câmera. Lá em casa a gente tem uma questão assim, que, por exemplo, no meu caso, você nunca vai me ver chamando a atenção de uma mulher pela vestimenta dela. O que eu vou fazer é: Deise, olha só, não gostei da vestimenta da fulana hoje, pode procurá-la e vai falar com ela. Esse é o meu papel, eu faço isso mesmo. Eu não vou chamar a atenção. Primeiro porque assim, se alguém tivesse que chamar a atenção da Deise, não é a Deise que eles têm que chamar a atenção, eles têm que falar comigo. Eu é que chamo a atenção da minha esposa, ninguém chama a atenção da minha esposa. Ok? Da minha esposa ninguém chama a atenção. Vai comprar uma briga comigo se chamar a atenção dela. Não estou dizendo assim de conversar, de falar, mas querer brigar, querer chamar a atenção. Não vai, é comigo. Então esse princípio eu aplico para todos os outros. Se eu não quero que ninguém chame, brigue com a minha esposa por um procedimento, fale comigo e aí eu vou ajustar as coisas, e reconhecendo o erro, eu vou também pedir perdão, sem problemas, eu não vou fazer isso com a mulher dos outros. Correto? Então isso é um princípio. Só que em casa, de vez em quando eu falo, nem sabe disso. Pode procurar. Aquilo ali não é roupa decente, não. Aquele comportamento ali não é comportamento de crente, não. Pode falar com ela. Quantas vezes já fiz isso? Eu não vou fazer, mas vai ter alguém que vai. Vai. Com certeza vai, irmãos. Porque assim, o meu papel é tentar, como pastor, porque eu não tenho essa capacidade, para tentar pelo menos manter a ordem.
nas coisas que dizem respeito, por exemplo, à vestimenta. Então, assim, esse é um caso. Um outro caso, se a criança cresceu na igreja com pais crentes, e chega na adolescência e isso acontece, primeiro, isso não significa que os pais tenham fracassado, ok? Porque é o grande perigo que os pais enfrentam, né? Tipo, puxa, eu eduquei, eu instruí, eu falei, eu disciplinei, mas chegou na adolescência, começou. Nós não temos o controle nem mesmo sobre isso. E nós não temos garantias nenhuma de que os nossos filhos vão nos ouvir na adolescência e na juventude. A gente não tem essa garantia. A gente roga a Deus, a gente ora a Deus, a gente se empenha, a gente orienta, a gente instrui, a gente disciplina, mas garantia a gente não tem. Mas, irmão, se a gente pecar no processo, se a gente errar no processo, o que a gente planta, a gente colhe. Não tem jeito. E aí lembra por que de vez em quando eu falo que bambu seco não enverga? É porque o pessoal está tentando arrumar o bambu quando ele já secou. Se você tentar agora, você vai ter que fazer com muito cuidado, senão vai quebrar. E quebrou, gente, já era. Acabou. É nessa fase agora, olha. É nessa fase. Está ali, estou apontando para o João, porque é meu neto, eu fico à vontade para falar, ó, é nessa fase. E não pense que nessa fase não entende, não, que ele não tem a consciência que a gente tem, mas aprende, tá? Aprende. Lembre-se que esse menininho bonitinho, gordinho, que está crescendo, é pecador. Ele é pecador. E para ser pecador, ele não tem que cometer o pecado, ele já tem em si a natureza pecaminosa. Então ele sabe quando ele chora para conseguir o que quer. Ok? E aí o pai vai lá e cede. Cede. Porque é melhor ceder do que ficar aqui ouvindo meu filho chorar. Cede. A gente vai colher o que planta, gente. Então, nesse caso, primeiro, se não houve, não há garantias de que uma criança tornada adolescente jovem vai seguir o caminho instrutivo dos pais. A gente não tem essa garantia. E a gente tem que parar com esse negócio de julgar. Mas tá desse jeito, porque quando era... deixa cada um com seu cada um, gente. Eu não preciso ser acusador de ninguém, não. Quem faz isso é o diabo. O diabo é que faz isso. Ele é o acusador. Mas há demandas, há questões genéticas, né? Os filhos herdam a agitação dos pais, ou a tranquilidade dos pais. Ok? Os nossos filhos são reflexos genéticos nossos. Então a gente precisa ser cuidadoso. Agora, não há caminho melhor do que, seja qual for a circunstância, orar a Deus, pedir a Deus sabedoria e conversar. Isso não significa que seu filho vai querer conversar todas as vezes. Às vezes ele vai fazer aquela cara feia. Mas como a gente não tem medo de cara feia, a gente enfrenta, a gente fala. Porque é importante falar e é importante confrontar. Então, assim, é um desafio, e a igreja precisa ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar esses pais, e ajudar, obviamente, os adolescentes e os jovens nisso, a lidar com essas questões. Isso é muito importante, né? Isso é muito necessário, nos ocuparmos com isso. Então, orem a Deus, orem pelos seus filhos, orem pelos seus netos, pelos seus sobrinhos. Rogue a Deus que Deus mova o coração deles, que Deus fortaleça o ânimo deles, que eles sejam obedientes, para que eles entendam e vivam realmente de uma maneira que glorifique a Jesus Cristo. Então, eu acho que não é tudo, mas são alguns caminhos que a gente tem para tentar, eu diria, ajustar as coisas no que diz respeito a esse ponto. Ok? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, aqueles que estavam no início e ficaram de pé, fiquem em pé de novo agora. Só os que ficaram de pé no início, eles vão entender. Ok, dá uma olhada agora. Você pode dizer: eu glorifico a Deus? Pode sentar.